Expo Inter é Pampa. Oferecimento Biscoito Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Realização TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força. Retornamos aqui do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil com a 41ª Expo Inter. Esse agrega agora, já para o Cairoli falou aquele tempo que a gente está dedicando aos candidatos ao governo do Estado, os piratináveis e aos vices piratináveis, e também as majoritárias. Está aberto a todos, eu quero ressaltar isso. Ontem já esteve o Gério Jorge aqui, com um homem que aderiu ao verde, é verde até por dentro dos olhos, que é o Cláudio Bier, né? Então os dois tiveram. Hoje o Cairoli esteve aqui, no fim de semana que vem o Eduardo Leite e virá também o Sartori. Feito convite aí no ar. Mas já temos entre nós aqui o presidente do SEMA Farsul, nosso querido amigo Gideon Pereira. Prazer tê-lo aqui, Gideon. Prazer, Paulo Sérgio, muito bom estar mais uma vez, pela primeira vez este ano aqui na Pampa, que já tivemos sexta-feira lá na cidade. Que bom debate lá com o Dacir Klein. Fizemos um bom debate lá na Pampa e estamos aqui nessa 41ª Expo Inter e acreditamos nós que uma belíssima Expo Inter, mais uma. É muito difícil dizer qual é a melhor Expo Inter em relação às do passado, porque cada vez ela vem se colocando muito bem, o parque está muito bem. Hoje, domingo, um dia muito frio e belíssimo de passagem. Não me recordo, de ver um dia tão frio na Expo Inter como está este ano, né? Estamos com um parque cheio de gente. O que significa que a população urbana veio realmente aqui nos dar um voto de confiança para descobrir o que o campo está fazendo. Maravilha. E esse sol aí a gente tem relatado que as pessoas devem vir, né? Apesar do congestionamento que temos aqui perto do parque, mas vale a pena até enfrentar o congestionamento e chegar aqui, porque o parque está belíssimo e a exposição é maravilhosa. E nós temos aqui o nosso querido José Roberto Weber, que foi presidente do FEBRAC. Foi o segundo, né? O primeiro foi o Cairoli, o segundo foi o Weber, terceiro a Beth, Celi Lima, quarto o Finco e agora o Leonardo Lamacchia, que ontem fez uma série de queixa que eu transmiti aqui para o Gedeão com referência à perturbação dos animais, dos peões, né? Com a guarda particular do parque aí, mexendo lá com quem estava próximo dos animais, cuidando, que foi uma decisão de 2 anos atrás do Ministério Público do Trabalho, né? E que ficou naquela época acertado, tudo acomodado, e esse ano volta a carga isso através da segurança privada. Em primeiro lugar, um bom dia, prazer estar de novo aqui no teu programa, bom dia a todos os participantes. Eu estou no... Presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Angus, que é o nosso amigo a raça Weber, que tem o maior número de exemplares aqui no parque mais uma vez. Mas, na verdade, eu ando numa fase muito light, Paulo Sérgio. Eu não reclamo de nada, acho que está tudo ótimo. Ele disse aqui, o Cairoli, o Weber, de onde menos se esperava ali mesmo que saiu alguma coisa. Mas é verdade. Não, o Weber foi o mais tranquilo na reunião. Eu acho que a gente, com o tempo, começa a aprender que as coisas têm que ser feitas com mais calma. E é o que a gente está tentando fazer. Até porque a Expo Inter está uma beleza, a gente está com o espírito tranquilo, em relação ao Expo Inter, bem entendido, em relação a outras questões nem tão tranquilos, pelo contrário, muito céticos e muito desesperançosos, mas em relação ao Expo Inter estamos muito bem, dias belíssimos, tudo muito bem organizado, nossa federação muito bem presidida pelo meu amigo Gedião, estamos aqui trabalhando todos pelo Rio Grande, pela nossa pecuária, que queiram ou não queiram, é o esteio desse país. Gostem ou não gostem, vão ter que um dia
entender que o Brasil não vai superar suas dificuldades. Quem é que não entende, quem é que não gosta? Muita gente. A minoria, graças a Deus. Mas nós temos algumas dificuldades para entender. Só os ideólogos irracionais, a vanguarda do atraso. Só essa. Eu não quero ser tão explícito, mas eu quero falar de maneira genérica, dizendo que um dia nós vamos entender que o desenvolvimento do Brasil passa necessariamente pelo agro. E nós não... Estou muito tranquilo com a Farsul, de um lado do Banco do Brasil, aqui do outro, com o Exército Brasileiro na minha frente. Eu estou absolutamente tranquilo aqui. Pô, agora é Weber pós-Remon, então. Pô, mas o Weber, tu sempre vinha com a... Mas nós estamos inflamado no programa. Mas nós estamos num período que não podemos falar muito, não? Então a gente tem que ficar na parte boa e sempre trabalhando aí. Me permite, meu querido amigo Weber, já que ele entrou nessa seara que eu acho extrema importância, que é o entendimento da população urbana, que é o papel da Expo Inter, viu? O maior papel da Expo Inter hoje é justamente esse entendimento do setor urbano com o setor rural. E, na realidade, o que nós estamos vendo hoje no nosso país, e sabemos disso, nesses últimos 30 anos, o Brasil realizou uma epopeia. O povo brasileiro resolveu uma epopeia de um povo, porque nós saímos da década de 70 de grandes importadores de alimentos a sermos dos maiores exportadores de alimentos, fica até difícil de dizer, até para nós mesmos, como é que isso aconteceu. E, às vezes, nós ficamos olhando assim, é um país gigantesco, que é o Brasil, é um continente isso aqui. Nós temos sol, temos energia, temos solo, temos água e, fundamentalmente, temos um homem. Agora, como é que este homem se desenvolveu? E aqui, com esse povo de amarelo que está do meu lado aqui, se vocês podem focar, né? Aqui também estão dos grandes responsáveis por este progresso do agronegócio brasileiro, inegavelmente. O Banco do Brasil sempre foi um grande parceiro. Podemos abrir aí para focar o povo de amarelo. Exatamente. Eu acho importante. Daqui do meu lado, nosso superintendente Edson Bint, que representa, mas o amigo ali, que é da área de marketing do Banco do Brasil, né, que podemos dizer, quando nós começamos a explicar, tudo bem, tem solo, tem água, tem planta, tem gente, tem tecnologia, mas e quem é que nos deu o apoio financeiro fundamental para que isso acontecesse? O Banco do Brasil. Então, eu acho que as coisas devem ser colocadas nos seus devidos momentos e as pessoas começam a entender, porque hoje está todo mundo entendendo que a salvação do Brasil, a solução deste grande país, passa fundamentalmente pelo agronegócio, porque tem esta vocação natural e, além do mais, nós estamos conseguindo sermos competitivos. Conseguimos colocar os nossos produtos em mais de 200 países ao redor do mundo, porque o setor realmente é competitivo. Eu via, há 2 semanas atrás, não vou citar o nome, evidentemente, que é um concorrente do Edson Bint, a farda dele é vermelha, que veio a Porto Alegre. Não, é vermelha, o banco o banco é vermelho, né? Não é que ele seja... Pode ser o Bradesco ou o Santander. Pode ser qualquer dos dois, né? Sim, mas quem veio foi o presidente do Bradesco. Que veio a Porto Alegre, o presidente do Bradesco veio aqui, que nos chamou muito a atenção, convocou o povo do agronegócio. Na realidade, o que eles fizeram? Que o Bradesco vai apostar profundamente no agronegócio. Olha, o Bradesco é um banco urbano, minha gente. Sempre foi um banco urbano. E, de repente, ele também enxerga esse viés da saída do país pelo agronegócio. Porque, na realidade, às vezes as pessoas têm... Mas assim, não, é o setor primário. Não, nós não somos mais setor primário, nós somos um setor central. O que significa ser um setor central? Que todas as indústrias que estão a montante, que é fantástica indústria, essa indústria que está lá atrás dos pavilhões, máquinas agrícolas, são bilhões de reais que tem ali em investimento. Que temos lá atrás máquinas agrícolas, que temos... indústria química, indústria de fertilizantes e depois a jusante. Basta entrar num supermercado para vermos que nunca tivemos tanta qualidade, tanta quantidade e preço competitivo. Gostei do montante jusante, eu gostei disso. Claro. Você botou a cadeia produtiva. Então nós somos um setor central. No Rio. E as indústrias, e veja bem, e qual é a visão deles? E aqui o Banco do Brasil acho que deve confirmar que o Brasil vai se sair bem com este setor industrial que está sempre relacionado ao grão, ao agronegócio. Então, nós passamos a ser uma atividade central. Eu tenho que liberar, antes de ouvirmos o Edson, que já está pedindo a palavra, eu tenho que ouvir o Vitor, que o Edson diz, tem que cuidar da casa lá, né, e tal, que é o homem de marketing do Banco do Brasil. É o Vitor Santarlati. O que a gente encontra no Banco do Brasil de diferente esse ano? O Banco do Brasil tinha 2 sedes, normalmente, uma aqui e outra lá. Continua com 2? Uma agência aqui e a outra lá. Continuamos com 2. A gente está com um stand ali no espaço do Simers. Estamos com uma agência aqui também em frente
a administração aqui da Farsul. Tá? Estamos presentes esse ano, nós estamos presentes nos 4 cantos da feira. Tá? Então, quem quiser também pode pegar uma boa água para o seu chimarrão, que nós colocamos chimarrote também lá em alguns cantos da feira. Tá? E só queria aproveitar e falar que nós estamos presentes aqui na Expo Inter. O agronegócio para a gente é importantíssimo, a gente não tem como ficar fora da Expo Inter, tá? Porque aqui é extremamente importante e nós, como temos aí 60% de crédito aí de participação do agronegócio, então a gente não tem como ficar fora, são grandes parceiros, tá? E quem quiser pode contar com o Banco do Brasil, aí que nós temos soluções extremamente boas e rápidas para qualquer produtor, para investimento, crédito, para tudo. Tá? Aliás, o presidente do banco, para o Bradesco ver com quem está lidando, o presidente do banco estará aqui amanhã em Porto Alegre. Almoço aqui e à noite na superintendência. É isso, não é? Terça-feira. Amanhã é segunda. Terça-feira. Terça-feira ele está aqui. Terça-feira. E terão alguns lançamentos importantes aí, como o Edson falou. Que não dá para revelar para não furar o presidente? Não tem como. Agora não. Para não furar. Vitor, sucesso lá. Obrigado. E nós vamos fazer uma visita lá ainda hoje, que o Edson está nos convocando, ele vai almoçar conosco aqui, depois nós vamos para lá. Por favor. Tá? Grande abraço para ti aí, sucesso. Tudo de bom. Tu voltas para Brasília quando? Domingo ou segunda? Volto sexta-feira. Tu volta dia 31, então? Dia 31. Dia 31 tô lá. Tá bom. E eu tenho certeza que quem parte com vontade de ficar, antes de partir, já tem vontade de voltar. Com certeza. Não é isso? Obrigado. Em teu lugar vai entrar José Arthur Martins, o comissário-geral da Expo Inter, que diz que foi quem mandou a segurança invadir lá as baias, lá nos animais. Lá. Eu quero saber isso dele, hein? Vamos ver o que se isso é verdade ou não é. Obrigado, tchau, então. Obrigado, tudo de bom. Sucesso aí. O Edson Bin tinha pedido a palavra aqui. Eu estava prestando atenção no que o Weber falou e queria agradecer as palavras de vocês, particularmente do Gedeão, em relação à parceria que existe entre o Banco do Brasil e o agronegócio. E o banco se enxerga realmente como um elo importante dentro dessa cadeia produtiva, dentro dessas competências que geraram o agro tão forte, uma revolução que foi transformar o Brasil de importador a exportador de alimentos. E o banco tem, claro, um papel importante. Nesse momento em que o agro desponta como um setor visto pela sociedade, a própria imprensa, Paulo, tem visto o agro de uma maneira diferente, é natural que novos competidores sejam atraídos para fazer ofertas ao produtor. Mas eu queria destacar um ponto importante do Banco do Brasil, que o banco tem uma relação de parceria com o segmento produtivo que olha o médio e o longo prazo. O banco forma um relacionamento transgeracional. Quando a gente fala em Banco do Brasil e agronegócio, você percebe que nós temos, e nessa mesa posso citar, exemplos de 30, 40, 50 anos de relacionamento com o Banco do Brasil. Usando uma metáfora que todos entendem, o Banco do Brasil te estende o guarda-chuva quando está chovendo e quando tem sol também. O banco tem essa vocação para o agro, que foi forjada, Paulo, ao longo de décadas, para não dizer centenas de anos, que o Banco do Brasil tem esse relacionamento com o setor produtivo. Então, obrigado, Gedeão, pelo reconhecimento. A gente vem para Expo Inter com ânimo renovado e redobrado a cada evento, mas sabendo da nossa responsabilidade. Para vocês terem uma ideia, nós estaremos, a partir de amanhã, com 120 colegas que nós retiramos de todas as agências do interior. São 120 colegas que deixarão de trabalhar lá em Uruguaiana, em São Borja, em Bagé, no centro do estado, aqui na Grande Porto Alegre, para vir fazer negócios e atender às demandas que nós temos no setor. E é importante, para finalizar, como o banco tem uma participação de 60% em nível nacional e 62% aqui no Rio Grande do Sul, isso não passa despercebido, obviamente, pela concorrência, mas, de outro lado, confere à nossa atuação aqui uma tremenda responsabilidade. Para você administrar todos esses ativos que o banco tem sob o seu domínio, e aqui são mais de 26 bilhões de reais que nós investimos no agro gaúcho, nós temos que ter toda essa vocação e esse preparo renovado anualmente, para continuar merecendo a confiança dos produtores, que cada vez exigem produtos mais sofisticados, e tem que ser assim, e principalmente, Paulo, com mais velocidade na entrega das soluções.
O Weber estava pedindo a palavra, mas só para não ser o Zé Arthur Martins, me deixou um pouco mais irritado comigo, que ele já está aqui louco para dar. Não, mas pode falar, deixa o Weber falar, tu vai ficar vai esperar mais um pouco aí. Eu queria só complementar. O é o comissário geral dos Poentes, vocês que são veterinários, está aqui, esse é o comandante da veterinária gaúcha, tá? José Arthur Martins. Eu só queria complementar o que eu disse. Quando eu falo que o agro é importante para alavancar o futuro do Brasil, eu falo no aspecto econômico, mas falo também no aspecto social. Nós vamos ter que trabalhar para alimentar esse Brasil e o mundo. Os venezuelanos. Como? E os venezuelanos, inclusive. Então, nós temos um comprometimento que vai muito além apenas do econômico. Nós temos um comprometimento. O Parque de Exposições Assis Brasil está aberto para pedestres das 8 horas da manhã até as 8h30 da noite. Para veículos, o acesso encerra mais cedo, às 20 horas. O valor do estacionamento de veículos é de R$ 32,00 por carro, com direito ao ingresso do motorista. Motos não são permitidas nos estacionamentos. Os ingressos para pedestre custam R$ 13,00. Já para estudantes e idosos, o valor é de R$ 6,00, mediante a apresentação de documento de identificação. Crianças com até 6 anos têm acesso livre, se acompanhadas. Retornamos aqui da 41ª Expo Inter. Olha, nós estamos com fibra ótica, mas tecnologia, tudo é possível, né? Sempre acontecem essas coisas. No momento que o Weber, justamente no momento, o Weber veio me jogar uns confetes serpentinas, né? Diz de novo, Weber, aí. Não, eu estava dizendo que eu ia jogar um pouco, sem querer jogar confete no Banco do Brasil. Eu quero dizer que a nossa relação com o Banco do Brasil, eu não falo só do Pedrito, que é o meu município, mas na nossa região toda é uma parceria permanente. Nós não podemos fazer troca conforme o momento. Eu sou cliente do Banco do Brasil desde 82, era bem guri. E até hoje posso atestar que o banco foi fundamental nesse nosso processo, como é realmente, na hora boa e na hora ruim. A parceria tem que ser para as 2 horas. Quando nós estamos com dificuldade, para todas as horas, quando nós estamos com dificuldade, nós precisamos do banco. Quando nós estamos bem, nós vamos lá aplicar no banco. Infelizmente, agora a gente não tem muito para aplicar, mas o banco tem sido parceiro. E tem que ressaltar esses aspectos publicamente, para que a comunidade saiba que grande parte do nosso sucesso também vem da nossa parceria com o Banco do Brasil. Era isso. O Zé Arthur, eu conheço, o Zé Arthur tinha o cabelo pretinho. Aliás, só quem não branqueia o cabelo aqui é o Gedeu, tinha um negócio impressionante. Baiano. É tecnologia, né? Isso é tecnologia. E ele está sempre com esse cabelo pretinho aí. Agora, no Zé Arthur só ficou aquela manchinha preta ali no... É que acabou a tinta, né? Só tinha tinta para aquela... Só tinha tinta para esse pedacinho. É. Zé Arthur, que volta como comissário-geral do Expo Inter, foi tantos anos, nós criamos prêmios juntos aqui no Expo Inter, tanto na Expo Leite, que depois resolveu o nosso Germano Rigoto fazer uma FenaSul, juntou 5 feiras e as 5 feiras ficaram pior que a Expo Leite, eu não consigo entender até hoje. Daquele tempo lá do Prêmio Correio do Povo, nós criamos, estava o Zé Arthur junto, sim. Enfim... mas, Gedeão, o que eu disse aí foi brincadeira, ninguém te acusou aqui, até porque ninguém sabe quem mandou, até agora não apareceu. Tá muito mal explicado isso aí, todo esse acontecimento. Mas como tu é o comissário do Expo Inter, fala em comissário, falou em polícia, né? Não, a ideia não é essa. Então qual é? Quem é que fez isso aí? Olha, Paulo Sérgio, eu até agora continuo sem saber. O incidente, né, a hora que eu cheguei no parque ontem era 7h30 da manhã, o tumulto já estava criado. Alguns dizem que foi a segurança do parque, comprovadamente não foi a segurança do parque, até porque era o pessoal que estava... Parece que... Então, assim, tudo tem muita coisa de parece que foi, dizem que, e não tem nada muito bem comprovado. Qual é a minha função, né, como comissário, né, geral da exposição? É providenciar alojamentos e as condições sanitárias e zootécnicas ideais para a participação de animais. Né? O que parece que aconteceu é que algumas baias desses animais, que por enquanto, até o momento não tinham chegado no parque, estavam sendo ocupadas por pessoas.
e aí começa a se criar um problema, né? Até por uma questão trabalhista, e acho que eu não sei quem foi que lembrou, acho que até foi tu mesmo, de um momento que nós tivemos há cerca de 10 anos atrás, quando o Ministério Público do Trabalho veio ao parque e tirou todos os tratadores que dormiam junto com os animais, por uma questão de muito mais de tradição do que outra coisa, ou até pelo o amor que essas pessoas têm por esses animais, acionou a Secretaria da Agricultura, naquele ano, né, Gedeon, acho que tu lembra também, o Weber também, foi uma confusão medonha. Mas se fosse hoje, o general Figueiredo estaria preso, né? Mesmo sendo presidente da República, quando disse que preferia cheiro de cavalo ou cheiro de gente. São outros tempos, né? E eu estou falando de um ídolo meu aqui, eu sou fã do Figueiredo. Né? Acho que ainda a história vai reconhecer o que foi o Figueiredo, que se cometeu um pecado foi ter redemocratizado o país. Eu estou dizendo que isso é duro dessa maneira, nessa democracia que nós estamos vivendo, que é um estado de anarquismo, lamentavelmente, né? Então, se tivéssemos uma democracia plena como a americana, por exemplo, me satisfaz. Não sou contra a democracia e sou inteiramente a favor das liberdades. Bom, como eu estava falando... Sim. Não, eu tinha que abrir esse parênteses. Tá certo. Porque existe muito radicalismo nessas coisas aí. Muitas vezes alguns fatos, né, algumas variantes desse radicalismo também terminam chegando aqui na Expo Inter. Ninguém obriga o peão a dormir junto com o animal, rapaz. Essa que é a verdade. E é um direito das pessoas. Se eu quero dormir com um cavalo, qual é o problema? Mas por uma questão até de sei lá, de socialização, ou da questão desse vínculo que existe entre o homem, né, entre o homem e o animal. Sim. E muitas vezes os tratadores, e aqui esses dois homens criadores, sabem o quanto um tratador que às vezes partejou uma terneira ou um terneiro que vem... Eu não posso nem dizer que se for lá em casa vão me prender, porque a cachorrinha dorme nos pés da cama. Pois então, vai criar um problema. Não. Mas... então, esse método que tinha e que era tradicionalíssimo na Expo Inter, ele foi derrubado. O Estado que ele teve que fazer? Teve que construir um alojamento, né, que hoje ele é gerenciado pela FEBRAC, para que os tratadores possam dormir num alojamento. Teve muita gente, eu vi um tratador me dizer uma vez, olha, tá começando a perder a graça, vim para a Expo Inter. Eu acho que vocês dois já devem ter ouvido isso alguma vez. Vamos ouvir o Gedeon, então, sobre esse aspecto, Gedeon. Olha, eu me recordo quando aconteceu esse fato, a Farsul foi muito solicitada, nós tivemos muitas discussões aqui no parque, porque realmente, enfim, foi uma situação bastante intempestiva, creio que na época era o Ministério Público do Trabalho, né? Como eles têm feito muito por aí, viu, Paulo Sérgio? Hoje nós temos uma grande preocupação, sim, a sociedade, nós estamos um pouquinho amedrontados com os ministérios públicos de um modo geral no nosso país. Isso é uma realidade. Por quê? Nós sempre estamos vendo assim, os governos, de um modo geral, quando eles editam as suas medidas, o que querem fazer, muitas das secretarias de governo ficam olhando para ver o que o Ministério Público vai dizer a respeito daquele tema. Porque a primeira coisa que faz é judicializar o processo. E aí os governos ficam com receio. O secretariado, de modo geral, principalmente nessas questões ambientais, que está muito em voga isso, nessa situação, porque realmente eles têm um poder bastante exacerbado e está causando alguma dificuldade. Eu não sei se teríamos que repensar esse tipo de situação nesse país, porque realmente está ficando uma situação bastante difícil. A gente que lida com as esferas governamentais, a gente vê este sentimento de medo do Ministério Público que interfere em todas as posições. E não é só o Ministério Público em si, é o Ministério Público Estadual, é o Ministério Público Federal, é também a questão do Ministério Público do Trabalho. Então, realmente, são funções dele, foram atribuídas essas funções, creio que na Constituição de 88, né, que se criou esses poderes, só que parece que estão um pouco exacerbados. E pelo fato também eles não terem uma estrutura de mando, eles são várias pessoas que cada um tem, vamos dizer assim, as suas colocações. Então, isso está trazendo um pouco de dificuldade à sociedade, sim, e que teremos que rever, porque quando um governo não consegue governar porque tem medo do Ministério Público, então alguma coisa está mal no país. Mas vamos ouvir, temos dois veterinários aqui também, vocês que convivem lá, um na Cordelaria do Rincão, no Centro de Instrução de São Borja, que é em Rosário, no Centro de Instrução São Borja, que é em Rosário. Como é que é a convivência com os animais lá?
Então, temos a convivência diária, mas é exclusivamente nos horários de tratamento. Também temos alojamentos que são próximos aos locais onde ficam os cavalos, mas são separados. São separados? São separados, sem dúvidas. Né? Também, tem mais esse critério, exatamente. Aí, também, de qualquer maneira, alojamento é dividido do local de onde ficam os animais. Eu estava lembrando outro dia com o Gedeão a questão dos porcos do passado, que viviam realmente numa porcarianice fantástica. Tinham fazendas, terras lá que os animais se alimentavam de fezes humanas. Hoje, chamar uma pessoa de porco é elogiar a pessoa. Porque os suínos hoje têm... Pô, é uma estrutura extremamente bem limpa, né? O que não era no passado, isso tudo evoluiu. Os animais hoje são extremamente cuidados, vacinados, que não tem ser humano que não se vacine. Aliás, o Argolo foi suspenso pela FIFA, viu? 90 dias de suspensão levou o doutor Argolo, presidente do sindicato médico, viu? E por que isso, Paulo Sérgio? Sim, o cara que é contra os agroquímicos, né? E ele vai lá e receita humanos químicos, né? Humanotóxicos. Gostei dessas duas, entendeu? A nossa veterinária, Simone. Nós, da mesma forma, nós temos alojamentos destinados às pessoas e os nossos animais, eles permanecem em locais separados. Sim, lá, né? Agora, quando vai para cumprir uma missão, enfim, a convivência é absolutamente natural. Isso aí não vai tornar alguém mais doente ou menos, né? Os animais hoje estão mais cuidados que os próprios seres humanos. Não é verdade, não? Verdade. Não, mas é. Eu queria aproveitar o espaço aqui, Paulo, se você me permite. Eu falava aqui antes da nossa intervenção, antes do intervalo, sobre a função importante da Força do Exército na qualificação de jovens, né? Que chegam ao final da sua vida, do seu serviço militar obrigatório, e a gente tem a obrigação de entregar para a sociedade um cidadão com formação cívica, com formação moral e com alguma qualificação. Se você me permite, eu gostaria de explorar um pouquinho aqui, que nós estamos numa feira agropecuária e nós temos aqui, lá nessas duas unidades nossas, cujos diretores não estão presentes hoje aqui, mas estiveram ontem aqui na abertura, o Coronel Costa e o Coronel Paulo Norberto, da importância da qualificação de jovens nessa área. Entregamos muitos jovens com especificação, com cursos, com estágios nessa área, e são jovens que a gente recolhe do interior do estado, e a gente consegue dar a eles uma qualificação muito boa, de excelente nível. Se me permite, a gente gostaria de explorar um pouco isso. Tá certo. Então, só para falar dos colegas de vocês que lá estão também, né? Temos lá não são só veterinários, né? Não, é uma equipe muito grande que é preocupada com essa ação. É uma ação complementar, mas que tem Simone, uma importância. Paulo está contigo. Bom, nos campos de instrução, a nossa preocupação sempre é de incentivar o estudo por parte dos soldados, enfim, cabos que trabalham conosco. A gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, tendo em vista que tivemos oportunidades e temos faculdade e pós-graduação. Então, a gente incentiva que esses nossos soldados eles participem de cursos. Temos, por exemplo, em Rosário, duas instituições que nos dão esse apoio com professores, que é o Senar e a Fundação Bradesco, que nos dão esse auxílio para que a gente devolva esse soldado com uma formação, com uma profissão. Marisotti. Da mesma maneira que a Tenente Simone estava comentando, fugindo um pouco da área da bovino em si, para a nossa parte da cudelaria, que também temos bovinos, né? Mas temos a parte muito forte dessa questão do cavalo. A gente acaba por formar e tem, durante esse período de início desses cavalos que são entregues às outras unidades militares, cursos ao longo do ano. Então, temos 3 cursos de doma que qualificam através do Senar esses militares que são selecionados ao longo do ano para fazerem esses cursos. Então, temos, além de curso de doma, de casqueamento, de ferrageamento, então, como o próprio general comentou, a gente tem esse papel
papel de devolver para a sociedade, já que eles têm um serviço obrigatório nesse meio tempo aí da maioridade, de entregar pessoas melhores do que entraram na força. Então, todos os soldados, e esse é nosso papel também, tanto meu quanto da Simone, dessa orientação que a gente passa para... São jovens, muito jovens, que não têm o discernimento ainda do que é o certo, o que é o errado. No caso aqui do Rincão, nós temos aí, trabalhamos com a Angus, que e temos lá cursos de inseminador, é um trabalho muito importante que é feito lá, que pouca gente conhece. Mas o Exército tem uma participação importante, como disse aqui antes, é uma reserva técnica que nós mantemos para contingência, para uso de contingência, mas ela tem, a Simone, por exemplo, tem está fazendo um curso de mestrado, né, doutorado, e aplicando, está trabalhando nisso lá dentro do campo de instrução, na apuração da raça, quer dizer, é um trabalho muito importante. E nesse sentido, eu gostaria até estamos numa feira, nós vamos ter um leilão de bovinos lá no Saican, em Rosário, no próximo dia 10 de outubro, com 450 animais à venda, e cujos recursos eles voltam para o fundo do Exército para aplicação na própria força. Quer dizer, estou aqui divulgando esse evento importante que vai acontecer lá no dia 10 de outubro, lá em Rosário. 450 bovinos, 16 lotes, são 210 bois, 150 vacas e 90 novilhas. Lá no Rincão, no campo de instrução de... Lá nós trabalhamos com quantas vezes? Lá, 2.300 animais em Rosário do Sul, e lá no Rincão com 3.200. De onde vem esta força? De onde vem esta força? Essa força que nos faz ir em frente, superar todos os desafios. Qual a fonte dessa energia inesgotável? Nossa força vem da nossa gente. Homens e mulheres das mais diferentes etnias que, com sabedoria, suor e amor à terra, tornaram o nosso estado um dos maiores produtores do planeta e casa da maior feira de agronegócios da América Latina. De ontem até o dia 2 de setembro, em Esteio, você poderá usufruir da 41ª Expo Inter. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Não esquecendo que, se você pensa em Super N, pense na Piratini. Super N Piratini, há mais de 10 anos garantindo a eficiência do nitrogênio na sua lavoura. Nós vamos agradecer aos militares, ao nosso general Márcio Veloso Guimarães, comandante da 3ª Região Militar, que nos deu o prazer da sua visita. Estamos agradecendo também a Simone Stefanello, que é lá do Centro de Instrução Barão de São Borja, ao Renan Felipe Barizotti, da nossa Codelaria do Rincão. Muito obrigado aos senhores aí, e vamos continuar convivendo aqui na Expo Inter e até participando de outros programas. Nós vamos agora à matéria do nosso Wilson Rosa, aqui diretamente da 41ª Expo Inter. Fale, Wilson. Bom dia, Paulo Sérgio. Olha, aqui no parque em torno de 12 graus, mas com o sol o clima fica mais ameno, né? E é grande o movimento de público no primeiro final de semana aqui na Expo Inter. São esperadas aí mais de 400 mil pessoas durante os 9 dias de feira. E em clima de otimismo, criadores e expositores estão com expectativa de grandes negócios. Nós vamos conferir agora a reportagem de chegada do público. Mesmo com baixa temperatura, o público começou a chegar cedo no parque. Na entrada, destaque para 2 bandeiras gigantes do Rio Grande do Sul e do Brasil, com mais de 40 metros de altura. E as esferas coloridas foram repintadas. Essa chegada, assim, é sempre um momento mágico, né? A entrada no parque, a expectativa, hoje também a final do Freio de Ouro, tem o evento do Cavalo Campeiro. O novo pavilhão da agricultura familiar deve registrar um movimento recorde
grande, com mais espaço. Com a presença de autoridades, criadores e entidades do agronegócio, o secretário da Agricultura abriu a feira de forma informal. Queremos dar as boas-vindas e dizer que está aberta esta Expo Inter, com intensa programação. Animais de 151 raças vão passar por julgamentos e leilões nos próximos dias. São mais de 4.000 exemplares inscritos. Nos 9 dias de feira, serão mais de 400 atrações para os visitantes. E aproveito a grande audiência da Pampa e convido a todos que estão nos assistindo em casa. A melhor forma de nós valorizarmos e mantermos esse patrimônio do Rio Grande, que é a Expo Inter, é vindo ao parque. Então saia de casa, venha ao Parque de Esteio e vamos fazer essa verdadeira integração entre campo e cidade, que é o que se presta à nossa querida Expo Inter. E essa Expo Inter, Paulo Sérgio, está sendo chamada Expo Inter da expectativa. O que acontecer aqui durante a feira, os resultados, vai ter aí reflexos no futuro dos investimentos. Volto aí no estúdio contigo, Paulo Sérgio. Retornamos aqui diretamente da 41ª Expo Inter, depois desta matéria do nosso Wilson Rosa. Já conosco o Gilmar Tittebol, nosso superintendente do Senar do Rio Grande do Sul, ao lado de José Arthur Martins, comissário-geral da Expo Inter, que mudou de posição. Prazer tê-lo aqui, Gilmar. Obrigado. Prazer é todo meu, sempre, todos os anos, Paulo Sérgio, participar do programa. Já estamos sentindo a falta de vocês aqui. O primeiro dia realmente é muito complicado para mim, né, Gedeão? Mas o Gedeão tinha pedido a palavra antes, claro, ele se referia ao Exército, mas eles estavam desde o início aqui, então a gente teve que dar um peixe, mas vale a pena. Posso fazer uma referência, porque realmente me chamou a atenção. Primeiro, o general falando em raça de gado, falou na raça do amigo Weber aqui, presidente do Ancos, que estarão com o remate lá adiante. E outra coisa que me surpreendeu também é a utilização pelo Exército do nosso Senar para treinamento de soldados, né, dando uma orientação profissionalizante a essas pessoas. Então, realmente, para mim, que hoje sou presidente do Conselho de Administração do Senar, eu fiquei imensamente satisfeito. Aliás, multipresidente, presidente da Farsul, presidente do Conselho de Administração do Senar, presidente da Casa Rural, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, presidente do Fórum Mercosul da Cara e Montevidéu. Pelo amor de Deus. Agora presidindo a Comissão de Mercado Internacional da CNA. Pô, mas que loucura, e também isso. No Conselho do Senar Nacional. Barbaridade, esse é multipresidente. Paulo Sérgio, eu apenas segui os passos do meu amigo Weber. Só isso. Weber, paz e amor. Deixa eu fazer uma referência rápida a essa questão do Exército com o Senar. Há alguns anos nós tivemos uma experiência muito interessante de capacitar os soldados, principalmente aqueles que estavam próximos de voltar para casa, né? Quer dizer, terminavam o serviço militar e eles faziam cursos do Senar. Foi uma experiência muito interessante que nós tivemos com o Exército, né? Já está de microfone em punho o nosso Edson Bintin. Fale, Edson. Eu estava refletindo, ouvindo atentamente as colocações e você falava antes, enfim, muitos se manifestaram aqui sobre as mazelas do Brasil, esse momento difícil que o país vive, mas a gente tem coisas maravilhosas acontecendo. E sem ser um otimista incorrigível, mas fazendo um esforço consciente para ver o Brasil que dá certo, nessa mesa, por exemplo, o Weber é um exemplo na área dele. O Gedeão falou agora que representa mais de 8 instituições. O Senar tem um trabalho maravilhoso. Você não preside. Representar deve ser mais uns 50. O Senar tem um trabalho maravilhoso. Nós temos exemplos. O Exército aqui deixou e surpreendeu o Gedeão um trabalho que eles fazem de campo numa área que não tem grande divulgação, mas tem uma importância muito grande. Então, tem um Brasil silencioso que dá muito certo. E eu queria chamar a atenção particularmente para as instituições que dão certo. O Brasil só vai sair do lado de lá dessa crise através do fortalecimento das instituições. Eu faço parte de uma instituição que faz agora, dia 12 de outubro, 210 anos. E fico muito envaidecido. Quantos anos de Rio Grande do Sul? Mais que centenário. 102 anos. Testemunho do Weber, do Gedeão, tenho certeza, do Gilmar, que inclusive colega do Banco do Brasil, no sentido não de
tecer loas à toa a uma organização, mas fazer realmente um reconhecimento de um trabalho sério que vem sendo feito por muitas instituições. Então eu queria registrar isso porque a tendência quando existe uma crise como essa é a gente ver a parte mais vazia do copo. Mas o Brasil tem muitas virtudes. O país tem coisas maravilhosas acontecendo, uma delas a Expo Inter, e o Gedeão não cansa de falar do potencial, e o Weber testemunhou também, você, Paulo, tem dito muitas vezes, que o Brasil é maior que a crise e vai sair desse momento. Por isso esses eventos como esse programa Se Dá Espaço para várias pessoas trazerem as informações de uma maneira verdadeira, mas olhando para um Brasil que tem, eu olho para esse céu azul, vejo as possibilidades que nós temos são extraordinárias. E, para finalizar, é necessário fazer um esforço consciente para olhar o que está dando certo. Porque tem muita coisa que a população não sabe, um exemplo foi esse do Exército agora, que silenciosamente estão transformando esse país. É forte essa afirmação. É verdade. Forte e surpreendente. Inclusive, quero dizer que o Exército, além da função constitucional, ele trabalha na formação de jovens. Isso é importante, incutir disciplina, incutir regramento, obediência aos princípios básicos da sociedade. Isso é fundamental, a gente tem que ressaltar. Tem que ressaltar tudo isso. Mas eu queria fazer um comentário que me parece oportuno. Eles não estão aqui mais para ouvir isso, mas é que, como o programa é dinâmico... Sim, né, mas o público tem que ouvir também e a gente faz questão de ressaltar. Mas como foi dito, feito um comentário, eu gostaria de dizer o seguinte, que nas nossas propriedades rurais, nós temos alojamentos separados também por nossos empregados. Eles não vivem junto com os animais. É que a Expo Inter, para o povo da cidade, na verdade, representa um prêmio para quem vem aqui com seus animais. E o tratador, o cabanheiro que acompanha aquele animal desde o seu nascimento, que convive todos os dias com o qual o animal já se acostumou e que vem para um lugar absolutamente inóspito e desconhecido, é importante a presença do cabanheiro junto com o seu animal. E por duas razões. Em primeiro lugar, para acalmar o animal, para fazê-lo se adaptar às circunstâncias e também para que ele possa estar comandando, porque nós estamos aqui numa feira onde, diferentemente de outros lugares, as pessoas têm acesso direto aos animais. Então tem que haver um cuidado, até no sentido de preservar a segurança da comunidade, mas também dos próprios animais. Então, a Expo Inter tem que ser entendida não com esses olhos, me permito dizer, urbanos demais. do Ministério Público do Trabalho. Não, urbano demais até eu não julgo que seja defeito. Queremos dizer que está aberto o programa para o direito de resposta do Ministério do Trabalho, se entender assim necessário. Dizer que um peão dormir com um empregado, com um animal, faz mal para ele é desconhecer a realidade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sem dúvida. E a visão é errônea, pessoas que não estão a par disso. Então, que fique muito claro que a Expo Inter é uma situação ímpar, onde todos estão aqui por prazer. Não, o interessante é o seguinte, proibir o churrasco dos peões ali. Isso é outra bobagem. Então, por que não se proíbe lá na Semana Farroupilha, lá no Parque Harmonia, que é um galpão de madeira, madeiras secas, colado de um ao lado do outro, onde em todos os galpões tem churrasco? Esse país aqui é uma piada, desculpa pela expressão forte. A legislação brasileira está completamente dissociada da realidade do Brasil. E eu dou um exemplo muito singelo. O governo do estado já determinou umas 5 ou 6 vezes que tinha que iniciar a emissão de nota eletrônica. Sempre adiada. Por quê? Porque não tem internet. Então, primeiro vamos fazer a estrutura para depois fazer a exigência. No Brasil, a gente exige antes de fazer. E realmente as coisas ficam muito complicadas. Mas, Paulo Sérgio Pinto, no rastro que vem o Weber e pela colocação do Edson Bintti, nos traz uma reflexão muito forte, muito intensa sobre o nosso Rio Grande, sobre o nosso país. Realmente é preocupante. Eu acho muito preocupante. Por quê? Nós temos quantidade de coisas sendo feitas para o bem, para o desenvolvimento do Rio Grande, para o desenvolvimento do país. Nós temos uma intelectualidade, gente com capacidade, que eu chego dentro agora, exercendo essas diversas presidências que me tocaram, enfim, eu acho que não é
Eu acho que é só desvantagem porque traz muita responsabilidade aos cargos que a gente, que nos são colocados, mas isso também nos oportuniza a conviver com gente de muita capacidade, de muita intelectualidade, de muito entendimento. Ao ponto de nós perguntarmos, mas se temos tudo isso na mão, se temos tanta gente com capacidade, por que nós não conseguimos nos desenvolver? Aí nós vamos começando a esmiuçar a coisa e vamos cair nas bases da fundamentação daquilo que está sendo colocado, e eu diria assim, que é uma confusão entre o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. E existe uma facção importante da sociedade brasileira que acha que o social tem que vir na frente do econômico, quando, na nossa maneira empreendedora de entender as coisas, o social é fruto do econômico. Porque quando se põe o social na frente do econômico, o exemplo mais espetacular hoje é a Venezuela. Está lá. Quer dizer, começa a distribuir, não tem fundamento econômico, não tem quem produza, daqui a pouco acaba todo mundo morrendo de fome. Solução para eles está sendo disparar para a Colômbia, disparar para o Brasil, para a América, ali para o Caribe, seja lá para os Estados Unidos, para onde for. Né? Porque os países efetivamente que se desenvolveram no mundo, eles têm um ideário só, porque eu já me nego hoje a falar em ideologia, eu acho que ideologia é uma coisa ultrapassada. Nós temos que começar a colocar a situação em termos de ideário de desenvolvimento. E qual é o ideário de desenvolvimento? Passa por quê? Pelo direito de propriedade, seja ele qual for. Seja direito de propriedade de um FUCA ou direito de propriedade intelectual lá na outra ponta. Não interessa. Passa por segurança jurídica. E o que esses ministérios às vezes nos trazem? Eles não se dão conta, possivelmente eles não se dão conta. E é bom que venham, esses ministérios públicos trazem insegurança jurídica, porque às vezes sobre uma regra estabelecida, eles conseguem fazer uma discussão, armar uma discussão que judicializam os processos, e isso trava o desenvolvimento, porque aquele que quer empreender e que põe risco na sua atividade, porque o empreendedorismo significa nada mais do que muito risco. Aqui eu tenho como testemunho o Edson Bitts, superintendente do Banco do Brasil, que é uma instituição que enfrenta todos os riscos possíveis e imagináveis, porque empreende, porque tem lá o seu cliente, que é um empreendedor. Esse empreendedor, principalmente na nossa atividade, é o empreendedor que está arriscando a intempérie, que é uma variável que ele praticamente não domina, que é o clima, excesso de chuva, falta de chuva. Então, há que entender que essas pessoas têm essas dificuldades, sim, que nós temos dificuldades, temos risco ao empreender. Agora, quando nos trazem, junto com todos os riscos que nós não dominamos, mais a insegurança jurídica, então dá nisso que está colocado aí. O Estado andando de lado, o país andando de lado, a lei, evidentemente, não falarmos no inchaço que nós estamos vivendo no setor público. Eu queria acrescentar o seguinte: um país onde tudo é judicializado, alguma coisa está errada. Não é possível. Não é possível. E uma outra questão interessante... Entrou aqui, paz e amor, viu? Mas eu quero... Daqui a pouco já passou para Weber, guerra e ódio, né? Eu quero aproveitar mais ou menos nesta linha de raciocínio, algo que eu escutei outro dia no rádio, que está acontecendo lá perto da região do Presidente Gedeão, lá em Aceguá. Se não me engano, são 300 metros de esgoto a céu aberto, que as duas Aceguás, a uruguaia e a brasileira, estão tentando resolver. E agora conseguiram um dinheiro de um fundo Mercosul. E eles só conseguiram começar agora porque são 300 metros de esgoto a céu aberto. Eles estão há 10 anos esperando o licenciamento para fazer esta obra. Então, veja bem, quem está impedindo esse licenciamento está a serviço de qual? Cadê o interesse da comunidade? Então, é uma coisa tão terrível, mas está mais ou menos nesta linha do que a gente está falando. Mas isso, Gilmar, é quando os ideólogos irracionais, a vanguarda do atraso, vencem. Eu estou agora na linha do nosso presidente Gedeão, né? É a questão de ideário, né? Porque o ideólogo, ele não tem ideário. O ideólogo irracional não tem ideário. Agora, o ideologista, esse tem ideário, mas eu acho que fica bem a palavra ideário, que poderia ser um idealista de desenvolvimento e tudo mais, mas acho que o conceito fica bem. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial e retornaremos aqui
do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, para o último bloco dos nossos momentos aqui da cobertura do maior evento agropecuário da América Latina, o terceiro maior do mundo, que é a Expo Direto, em sua 41ª edição. Expo Inter é Pampa. Oferecimento Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família há 50 anos. Stara, evolução constante. A BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Genética de frangos de corte Ross. Mais carne, mais eficiente, mais lucrativo. Ovos Mantiqueira. Para a família inteira, ovo é Mantiqueira. Simers, 40 anos. Próximo para você ir cada vez mais longe. Invista no agronegócio sustentável com o BRDE ao seu lado. Cotrijal, todos juntos somos fortes. Venha conhecer o novo estande da Chevrolet na Expo Inter e surpreenda-se. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Apoio Senar RS, a escola da família rural. Realização TV Pampa e 41ª Expo Inter. Nossa gente, nossa força.